Olá, eu sou Renan Macedo e hoje a gente vai falar da Santíssima Trindade da Evolução Funcional. Em outros vídeos, em outras oportunidades, eu citei os 3 caminhos possíveis e os únicos que servem para a nossa vida funcional da carreira do magistério, do quadro de profissionais da educação, QPE. Eu fiz até uma analogia com viagem, Então são eles os 3 caminhos possíveis: as atividades escolares, que são as atividades realizadas no âmbito da unidade escolar, PEA, mais educação, APM, conselho de escola, que são oferecidos e se concretizam no interior da escola, e depois a gente vai citar, tem o modelo próprio de conferência e são cadastrados diretamente pela unidade, são as atividades escolares. Então, está previsto dentro da pontuação tudo aquilo que é válido para evolução dentro da escola. O segundo caminho são as titulações acadêmicas, todos aqueles cursos que nós realizamos ao longo da vida, da nossa carreira profissional, acadêmica, desde mestrado e doutorado, que é a pós-graduação estrito sensu, até os cursos de lato, graduação, segunda licenciatura, extensões universitárias e aperfeiçoamento. Todos oferecidos por instituições de ensino superior. Então são as titulações acadêmicas oferecidas por instituições credenciadas e que oferecem essa possibilidade de certificados ou diplomas para os concluintes, para os estudantes. E o terceiro caminho são os cursos oferecidos diretamente pela Secretaria de Educação. São as formações de DRES, de SME, COPED e tantas outras coordenadorias ou setores de divisões, ou aqueles cursos que são oferecidos pela rede de parcerias da prefeitura, que todo ano sai um edital de credenciamento dessas instituições e nós sabemos anualmente quem é que compõe a rede parceira da Secretaria de Educação, ou seja, todas aquelas instituições, órgãos, institutos que são credenciados pela prefeitura e reconhecidos para o oferecimento de cursos para o quadro magistério, ou seja, a rede parceira. Então só são esses 3 caminhos possíveis. Hoje nós vamos falar da Santíssima Trindade da Evolução Funcional e eu já vou citar quem são eles. A primeira é a Portaria 2451 de 2015, a segunda é a Portaria 5188 de 2016 e o mais filhote, o mais recente, o Comunicado 1043 de 2020. Lembrando, essa é a trindade santíssima da evolução funcional que todo servidor da educação tem que conhecer. Lembrando que todas essas 3 legislações, essas 3 orientações, organizações normativas da nossa carreira estão calcadas e alicerçadas na 14.660, que é o Estatuto do Magistério Municipal. Então, essa Santíssima Trindade, ela está calcada, alicerçada no solo que todo servidor público municipal da educação deve conhecer, que é a 14.660, que rege a nossa vida funcional e toda a organização da Secretaria da Escola dentro da Prefeitura de São Paulo. Então, todos nós devemos conhecer a 14.660. Então, ela é o nosso chão e, em cima dela, a nossa Santíssima Trindade, composta por essas 3 orientações normativas que regem a evolução funcional. Eu vou começar pontuando pela primeira delas, de 2015, que é a Portaria 2451. O que eu queria destacar dessa portaria é ela que vai trazer a nossa tabela atual de evolução funcional. Então, toda aquela pontuação que nós temos, lá graduação vale 5 pontos, licenciatura, bacharelado 4, estrito sensu, mestrado, doutorado, extensão. A nossa tabela que nós organizamos a nossa vida funcional, ela está prevista, na última mudança que teve, nós tínhamos uma outra tabela anteriormente a esse ano, foi feito um período de transição, mas a partir de 2015 a tabela vigente é a prevista na Portaria 2451 de 9 de abril de 2015. O que eu queria destacar nesse anexo único que compõe a nossa tabela de pontuações que ela prevê exatamente esses 3 caminhos, Primeiro as titulações acadêmicas,
depois os cursos oferecidos diretamente pela prefeitura ou pela rede parceira e depois as atividades escolares. Então fica claro o que vale para a evolução funcional, o que está previsto na tabela. Se não está na tabela, não vale para a evolução funcional. Então, eu acho que o primeiro ponto que todos nós devemos compreender, que as pessoas às vezes pensam, nossa, mas não vale para a evolução. Gente, o que vale está previsto dentro da tabela. Se você não consegue enquadrar a formação, o curso, dentro de nenhuma das linhas, né, das linhas, nenhuma das letras, é porque ele não vale para a evolução funcional. Só aquilo que está previsto em tabela, ele pode ser considerado para a evolução funcional dentro desses 3 caminhos que eu citei para vocês. Se não for nenhum deles, por exemplo, eu fiz um curso online na instituição Mariazinha. Aí eu pergunto, mas essa instituição é uma instituição de ensino superior? Esse curso, essa formação, ela vem, né, caracterizada como uma extensão universitária, um aperfeiçoamento? Se não for só um curso livre, online, oferecido por uma instituição não credenciada, não reconhecida enquanto IES, Instituição de Ensino Superior, não vai valer para a evolução funcional. Ele pode até estar no seu EOL, mas ele não será contabilizado porque não está previsto na tabela que dispõe sobre as nossas pontuações, que é a portaria 2451. Então essa daqui, todos nós, provavelmente alguém já teve contato, a gente conhece, ela é mais conhecida porque é essa que orienta a nossa organização da nossa contagem de pontos. A segunda portaria que eu trago para vocês é a 5188, que estabelece os procedimentos para solicitação de enquadramento funcional. Essa portaria ela é um pouco mais técnica porque ela trata da tramitação do processo de evolução funcional depois que já está tudo certo, está tudo cadastrado no EOL, como que a gente pede a evolução. É importante todo servidor conhecer a tramitação, porque muitas vezes acontece de ter algum erro dentro desse processo e o processo volta, ou porque não foi assinado, ou porque faltava alguma documentação que deveria ter sido encaminhada e assim por diante. Por isso que é importante o servidor fazer a conferência desse processo quando ele vai solicitar. Na portaria 5188, o que eu queria destacar, e já emendando, nós temos nele o modelo de requerimento da evolução funcional, que é no anexo 1. Então, o que você assina para fazer o pedido da evolução, lembrando que a evolução, ela é um requerimento, você precisa requerer a evolução. Você tem direito, mas você tem que fazer a solicitação da sua evolução funcional. Por isso que é importante que todo servidor tenha conhecimento, e eu sempre digo isso para vocês, a responsabilidade da vida funcional é sua. É você que tem o RF, a responsabilidade da sua vida funcional é sua. Esse tripé, essa Santíssima Trindade, ela deve ser conhecida por todos os servidores. Os diretores de escola têm que ter isso daqui decorado, essa Santíssima Trindade, tanto o comunicado 1043 como as 2 portarias. Deve estar na mão, porque é ele que é responsável pelo processo. É ele que cuida da vida funcional dos servidores da sua unidade. E as DREs têm que ter isso daqui como mantra, porque na verdade é um caminho burocrático, né? O servidor faz a solicitação ou envio de títulos, primeiro passa na mão da direção da escola, depois para a diretoria regional de educação e depois vai para o órgão central. Então todo o caminho, né, as competências, a responsabilidade de cada um já está prevista em normatização, mas tem que ser observada por todos os servidores. É lógico que o maior interessado é o próprio servidor, é a sua vida funcional, por isso que ele tem que acompanhar e a legislação permite esse acompanhamento, que depois eu vou citar aqui para vocês também. Mas diretor de escola, eu sei que a vida é muito difícil, mas tem que ter isso daqui à mão sempre e fazer as observações das observâncias necessárias. E DRE tem que ter isso daqui decorado como mantra, as pessoas que trabalham na DRE, porque isso daqui não pode ter erros, porque senão
é tempo que passa, é dificuldades, né? O trâmite já é lento, então dificulta a vida funcional dos servidores. Então é importante que a cadeia toda esteja muito bem respaldada, informada, alinhada, antenada, para que a vida funcional do servidor flua da melhor forma possível. Eu queria destacar o porquê que eu coloquei a portaria 5188 como Santíssima Trindade também. Primeiro, porque ela consta os modelos das atividades escolares. Ela vai fazer algumas alterações em legislações anteriores. E nós temos aqui o modelo 3, 5, 6 e 7, que é do PEA, que é mais educação, que é conselho de escola, aquele modelinho que a gente assina da nossa frequência e se nós tivermos ou não direito à pontuação, que é assinado pelo coordenador, pelo diretor de escola, supervisão e assim por diante, dependendo da situação. Então, essa portaria, ela traz esses novos modelos que têm que ser encaminhados, têm que ser cadastrados no EOL na área de atividades, lá no quadro de evolução do magistério, né? Quadro de evolução, eles têm que ser cadastradas nessa tela à parte que tem que constar no processo também. E outra coisa que eu queria destacar é que lá no artigo 10, diz assim: os servidores poderão, para consulta, acessar os processos de evolução funcional, que é através do portal SEI, que é o sistema que regula os processos eletrônicos que tramitam na nossa secretaria. Então todo mundo pode ter acesso para saber qual está sendo a tramitação do seu processo. Isso é muito importante também, para saber que pé que está, se já saiu da ADRE, se não está, se voltou. Então, essa portaria ela é muito importante porque ela traz os procedimentos que devem ser observados por toda a cadeia, né, de processos até chegar à publicação no Diário Oficial, e tem a questão da publicização dos processos e também os modelos das atividades escolares. E por fim, eu queria trazer o comunicado 1043, que é o mais recente, é o mais fresquinho, que demanda muita atenção, porque sem ele ninguém evolui. Essa Santíssima Trindade é praticamente o livro, se a gente pudesse juntar as duas portarias e o comunicado junto a 14.660, comporia o livro sagrado da evolução funcional. Sem esse livro sagrado, não tem como evoluir. Ou vai demorar anos para essa evolução sair, se não for por tempo, como acontece com muitos que deixa a vida rolar, o que também, né, é possível também, cada um tem suas demandas de vida, mas deixando a vida rolar, se você tem pressa, se você não souber a Santíssima Trindade, se você não souber o livro sagrado da evolução, você, sinto muito, não vai evoluir. E sem essa parte da escritura sagrada, que é o comunicado 1043, mas ninguém vai evoluir mesmo. E eu queria